Passando para a segunda. Quanto ao casamento, instituição protegida pela Constituição, a legislação e as normas administrativas prevêem regras para a sua celebração e extinção. Legislação e normas administrativas. Então, vamos seguir aqui. Sobre a relação do casamento com os registros públicos, assinale a alternativa correta. Gente, olha só, estão usando aqui diversas hierarquias do ordenamento jurídico. A gente está falando que o casamento é protegido pela Constituição, que as nossas leis e normas administrativas prevêem regras para celebrar e extinguir o casamento, e agora nós vamos passar a ver situações que têm a ver com registros públicos. Quais, dentro dessas regras de celebração e de extinção, qual que é a implicação em termos de registros públicos? Todas, né? Mas vamos ver qual que é a assertiva, então, correta. Os emolumentos para habilitação e registro de casamento para pessoas reconhecidamente pobres serão fixados em valores módicos. Muito cuidado, gente. Primeiro, de quem que é a atribuição, de quem que é a competência legislativa para falar sobre emolumentos. São leis estaduais. Não são normas, muito menos federais, tá? Então, regras sobre emolumentos, nós temos a Lei 10.169, que estabelece as regras gerais, e cada estado, cada unidade da federação tem a competência, tem a atribuição de legislar especificamente sobre os emolumentos dos serviços extrajudiciais. Então, é uma competência de lei estadual. Tá bem? Então, isso aqui, por exemplo, os emolumentos para habilitação e registro de casamento. Isso aqui, como regra geral, se tem regra geral falando de emolumentos, ela está torta, ela não deveria falar de emolumento. Alguns provimentos que falam de isenção, de gratuidade, não deveriam. Tá? Mas, de qualquer maneira, nós temos em vigor, e até que se altere, é obrigatório, né, que nós atendamos. Mas precisamos saber, para fazer a prova, que essa é uma competência da lei estadual. Quando o ato normativo, mesmo que estadual, estabelece qualquer restrição em relação aos emolumentos, em princípio é ilegal, mas é preciso que isso seja discutido, tá bem? Então, quando eu falo de emolumento para habilitação de casamento, primeiro, quem fala quais são os emolumentos e como que vai ser pago o valor total do casamento é o Estado. O Estado tanto vai falar em relação à possibilidade de cobrança, quanto em relação ao valor da cobrança, quanto em relação às isenções, não é? As gratuidades estão na lei federal. Nascimento e óbito são atos gratuitos. Os atos isentos de emolumentos são os atos que existem nas tabelas de emolumentos com possibilidade de cobrar, porém, em determinadas circunstâncias, esses atos, quando praticados em determinadas circunstâncias, eles serão isentos de emolumentos, tá? E os emolumentos para habilitação para casamento é um que normalmente tem em todos os estados. E qual que é a regra geral, né? Normalmente se tem aí como regra em relação à habilitação para casamento nas unidades da federação como um todo? É que as pessoas reconhecidas ou declaradamente pobres, elas têm direito à isenção dos emolumentos, tá bem? Ainda não vi nenhuma unidade da federação que não tivesse essa regra, tá bem? Em relação à habilitação para casamento. Só que, primeiro dessa assertiva que a gente precisa olhar, diferença entre declaradamente pobre e reconhecidamente pobre. O declaradamente pobre significa que se a pessoa se declarar pobre, o registrador, em tese, não pode questionar a pobreza, a hipossuficiência. Se é reconhecidamente pobre, aí tem a subjetividade de reconhecer essa declaração como verdadeira ou não, tá? Então, emolumento para habilitação e registro de casamento para pessoas reconhecidamente pobres serão fixados em valores módicos. Não existe desconto dos emolumentos para quem não tem condição financeira de arcar com os emolumentos. É isenção total aos declarados ou reconhecidamente pobres, e aí cada lei estadual traz de alguma maneira diferente. Uns traz como declaradamente pobres, outros reconhecidamente pobres. Mas está errada essa assertiva, porque não é redução em relação à pobreza, né? Não é redução para valores módicos. Letra B, o casamento será realizado na mesma circunscrição em que realizada a habilitação para o casamento.
Não, gente. Uma vez habilitados para o casamento, nós temos o ato complexo de casamento. A habilitação, celebração e registro são as fases, as etapas do ato solene casamento. Então, quando que eu tenho a concretização do casamento? No momento da celebração. Mas a celebração está condicionada à habilitação desses contraentes. O que significa estarem habilitados? Significa que não foi verificada a imposição, a existência de impedimento para o casamento, foi aferida a capacidade civil e foi dada publicidade da necessidade, né, dessa intenção de se casar. São os requisitos da habilitação. Uma vez habilitados, eles podem, com esse documento de habilitação, casar em qualquer unidade da federação, em qualquer serviço de registro, por opção deles. A habilitação, o requerimento de habilitação, é que está preso ao serviço de registro que atende o local da residência dos contraentes, de um ou de outro, ou se morarem na mesma circunscrição de ambos. Então, a letra B está errada, porque não é na mesma circunscrição. Aproveitando para falar de uma exceção, é em relação ao registro do casamento religioso para efeitos civis, tá? Casamento religioso para efeitos civis, nós temos o procedimento de habilitação feito por um determinado serviço de registro que tem a ver com o local de residência dos contraentes. Porém, como vai ser realizado na igreja, tá? A igreja não é um serviço de registro para registrar esse casamento. Então, nessa situação, a celebração não foi num serviço de registro, porque se fosse esse serviço de registro que fez a celebração do casamento é que vai registrar. Como a igreja não é, né? A igreja não faz parte, né, da celebração secular e sim religiosa, a igreja não registra esse casamento, vai comprovar através do termo de celebração e ser enviado para o registrador para ele fazer, lavrar esse registro. Só que aí, nesse caso, é obrigatório voltar para o serviço de registro, para o oficial que habilitou. Claro, não tem nenhum outro envolvido, ele não vai levar uma comprovação, se a celebração foi em outro município, não vai levar aquele comprovante para o outro registrador, que não foi ele quem celebrou, tá bem? Então, celebração do religioso para efeitos civis volta para o serviço habilitante. Se é para celebrar o casamento perante o juiz de paz, perante o oficial de registro, aí, liberdade dos noivos uma vez habilitados para o casamento. Bem? No livro B, alternativa C aqui, olha, no livro B, arquivado em cartório, bem como na certidão entregue aos interessados, é permitido reconhecer filhos no assento de casamento civil. Isso aqui tem a ver com o que a gente já falou em relação a registros de uma mesma pessoa, individualização dos termos, dos elementos do registro. Antigamente, nós tínhamos a família como um todo, né, como um todo coeso. Hoje, nós temos indivíduos formando uma família. Antigamente, nós tínhamos não só o pai registrando em um registro, em um número de termos só, vários filhos, como os pais que já tinham filhos entre si, e sem casar no civil, às vezes casavam na igreja. Isso foi muito comum no século XX, principalmente na primeira metade. Os pais casavam na igreja, para eles estavam casados, até porque até o final do século XIX bastava o casamento na igreja, ele tinha todos os efeitos do casamento religioso, né? Tinha todos os efeitos civis. Quando passou a ser só civil, as pessoas continuaram fazendo casamento religioso, muitos não levaram esse casamento para o registro, para formalizar, para secularizar o casamento, para ter efeitos civis. Nessa situação, os pais tinham vários filhos e aí resolveram se casar. Ficaram sabendo, então, que ou escolheram se casar no civil depois, ou porque realmente foi por falta de informação, se casaram. Na ata de casamento, o que é a ata de casamento? É o registro do casamento. Constava lá no registro a quantidade e nome dos filhos que esse casal já tinha. E aí, muitas vezes, o casal não registrava nenhum filho antes de casar. Por quê? Porque quando tinha filho antes do casamento, o filho era ilegítimo. Para não ter isso no registro de nascimento, registrava todos os filhos ali na ata do casamento. Então, era um registro só, no livro B, constando o casamento dos pais e todos os filhos ali naquele mesmo casamento. Tá? E hoje isso é totalmente impossível. Hoje nós temos o casamento no livro B, nascimento no livro A, não fazemos distinção entre filho legítimo, filho ilegítimo,
e nós não precisamos fazer, inclusive, é proibido fazer nenhuma interligação entre nascimento de filho e casamento dos pais, tá bom? Então, o livro B é arquivado em cartório, a certidão entregue aos interessados, e não é permitido reconhecer filhos no assento de casamento civil, nem dos pais, nem de ninguém.